Fala galera, beleza? Meu nome é Jonathan, professor de Geografia do canal Geografia Ensinar e Aprender. Hoje a gente vai falar sobre as outras importantes bacias hidrográficas brasileiras. Na aula passada a gente falou sobre a Amazônica e do Araguaia-Tocantins, que pelo volume de conteúdo eu acabei separando em duas aulas, né? Na primeira aula a gente falou sobre essa região aqui, agora a gente vai falar sobre o Rio São Francisco, Rio Paraguai, Rio Paraná, Rio Uruguai e, claro, da importância das bacias costeiras também, que obviamente a gente não vai conseguir falar de todas as bacias hidrográficas brasileiras, que são milhares, falar das principais bacias, ok? Então a bacia do São Francisco é uma bacia muito importante do litoral brasileiro, né, que apesar de ter um pequeno trecho de atendimento na região costeira, né, ela desemboca no litoral brasileiro, então ela é uma bacia exorreica aqui pra gente, muito embora ela tenha a maior quantidade de rios que não são exorreicos, né, que não são nem perenes, né, são rios intermitentes no seu curso, porque é a bacia que tem uma situação aí de climática de pior pluviosidade dentro do contexto nacional, certo? Vamos falar um pouco mais dela então. A bacia de São Francisco é tipicamente de Planalto, porque ela nasce aqui na região da Serra da Mantiqueira, né, e vai em direção ao norte de Minas, entra na Bahia, faz a divisa entre Alagoas e Sergipe. Essa qualidade de imagem aí eu tinha uma melhor. Antes eu não sei o que eu fiz. Bacia tipicamente Planalto, trata-se de uma bacia totalmente brasileira, é a mais extensa totalmente brasileira, navegável de Pirapora até Juazeiro. Pirapora é aqui pelo sul, né, e vai até Juazeiro no interior da Bahia, né, totalmente navegável nesse trecho ali, muito importante para a circulação regional das pessoas. Você não importa e exporta coisas por um rio com essa característica, mas você tem um bom deslocamento de uso de navegação. Apresenta afluentes intermitentes. O que é um afluente intermitente? É um rio que seca ao longo de algum período do ano, tá? Então nem todos os afluentes do Rio São Francisco são perenes. Se não me engano, ele tem 168 afluentes e a maior parte desses afluentes seca em algum momento do ano. Então ele fica lá, ele consegue se manter vivo sem a ajuda dos demais tributários, certo? Principais hidrelétricas no contexto da bacia do Rio São Francisco: Três Marias, fica em Minas Gerais; Sobradinho e Paulo Afonso, na divisa da Bahia com Pernambuco e Paraíba, ali os estados têm uma divisa separada. Apelido São Francisco: Velho Chico, né? Velho Chico não escrevi ali. Mas por que Velho Chico? Muita gente chama o Rio São Francisco de Velho Chico, né? Porque é um rio que, entre as grandes bacias hidrográficas brasileiras, é o primeiro a ser ocupado, né? Quando chegam os portugueses, ocupam o Nordeste ali, o litoral, o primeiro desbravamento deles para dentro do Brasil acabou sendo para dentro de São Francisco, por isso Velho Chico, né? Rio dos Currais, em virtude do transporte e criação de gado por ele; Rio da Unidade Nacional, porque ele nasce em Minas e vai até o interiorzão do Nordeste e chega até o litoral; Nilo brasileiro, pelo tamanho do rio e pela semelhança com a aridez que se envolve esse rio, né? É parecido com o que acontece lá na África, certo? Essa imagem aqui está melhor, ó. Aqui a gente tem Minas Gerais, a usina hidrelétrica de Três Marias, né? Aqui a gente tem a usina de Sobradinho, né? E aqui a gente tem a usina de Paulo Afonso. Então, três grandes hidrelétricas que existem dentro desse contexto aí. Se não me engano, as três foram construídas também dentro do contexto do governo militar, certo? Aqui nós temos o Rio Paraopeba, aquele que teve um desastre aí envolvendo uma barragem de rejeitos da companhia Vale, né? E o Rio Vale do Rio Doce, o Rio Doce, né? Ele é um rio costeiro, né? Ele não vem para dentro da bacia do Rio São Francisco. Já o Pirapora, do último grande desastre, vem, tá? Então Brumadinho joga água para dentro do Rio São Francisco, que joga para toda essa região que a gente está vendo aí em azul, né? Onde que ele passa. Detalhe: o Rio São Francisco faz a divisa de Alagoas com Sergipe, tá? Então ele abastece aí boa parte do sertão nordestino, certo? Tem várias cidades importantes aí no meio do caminho. Aqui a gente tem a foz dele, à direita a gente tem o estado do Sergipe, à esquerda a gente tem Alagoas, tá? Então o rio vai passando por aqui e ele vai formar um delta meio diferente daquele delta igual do Nilo, né? O Nilo é o delta mais perfeitinho, acho que tem no planeta todo, né? Acaba formando uma foz em delta, o Rio São Francisco, tá? A questão da transposição não é uma ideia nova, tá? A ideia de levar água para o sertão, ela é antiga pra caramba, né? Só que, de fato, pela primeira vez a gente consegue ver a transposição acontecendo. O que é a transposição? Eu vou resumir essa história aqui, tá? Então a transposição de São Francisco,
é a criação de dois canais chamados de Eixo Norte e Eixo Leste, que vão bombear água do Rio São Francisco para cima, para ela descendo por queda, né? Mesmo, né? Sem bombeamento, você bombeia para cima aqui e daí ela vai por queda, entrar dentro do Rio Boqueirão, entrar dentro de outros rios, que eu não sei o nome de todos lá no Nordeste, e manter esses rios, transformar eles de rios que secam ao longo do ano em rios constantes. Tá? Então você adiciona uma água que é constante dentro de rios que não são constantes. O grande problema da transposição de São Francisco, além do custo muito elevado, além da questão que envolve o custo, a questão da corrupção, não precisa nem dizer, né? O problema é distribuir essas águas. Tem o problema ambiental, tem o problema do custo, né? E tem o problema de que esses riscos em vermelho e azul seriam áreas onde que a gente teria que ter bombeamento, rebombeamento dessas águas para conseguir distribuir nas cidades, né? Resumindo, o problema da transposição é que mesmo tendo o eixo leste pronto, né, e o eixo norte quase pronto, a gente não consegue fazer a água chegar onde que ela deveria. Onde que ela deveria chegar? Deveria chegar no pequeno agricultor e deveria chegar na casa das pessoas. Mas por que a água não chega na casa das pessoas? Porque falta um sistema municipal que distribua essa água. Então o que adianta a água passar a 10 km da minha casa? Antes passava a 20. O caminho está mais curto para o caminhão-pipa ou para eu ir buscar? Então não resolve 100% do problema. A gente tem muitos problemas na esfera municipal e estadual para conseguir resolver totalmente o problema de abastecimento do sertão nordestino. E outro problema é o fato de que existem alternativas para conseguir fazer o acesso de água de grande parte das pessoas do sertão por reservatórios subterrâneos, né? Você conseguiria pegar aí e bombear a água de lençóis freáticos para cima. Tá? Então esses poços eles poderiam resolver de uma forma muito mais barata e muito mais pontual o problema, onde que realmente ele é mais grave. Tá? Então não haveria talvez a necessidade de fazer tudo isso. Mas é aquela coisa, né? Obra que está enterrada não dá voto. Aí a gente está falando de estados, municípios, presidentes, quantos já foram eleitos com promessas com relação à transposição. Mas de fato, há cerca de 5 anos foi inaugurado, né, uma parte importante aí que é o eixo leste, né, da obra. Aqui a gente tem uma parte do Rio São Francisco lá perto da nascente, né? Isso aqui é perto da barragem Três Marias, lá em Minas Gerais, Pirapora, Minas Gerais, né? Não tinha visto lá em cima antes. Em 2015, 16, 17, extremamente seco em 2017. Tem a ver com a transposição? Não tem nada a ver com a transposição. Isso aqui fica muito antes, milhares de quilômetros antes da transposição. Mas um problema climático bem grande que a gente vê no Brasil aí já de abastecimento para várias bacias hidrográficas brasileiras. Agora esse problema está bem sério em 2020 no sul, né? Em 2016, 2017 o problema era muito grande no sudeste. Isso incluía com certeza o Rio São Francisco, certo? Mais uma imagem do São Francisco aí, Bacia Platina, Bacia do Rio da Prata. O IBGE chama de Rio da Prata, Bacia da Prata. Só que a gente sabe que esse Rio da Prata ele pode ir dentro do Brasil e deve ser distribuído entre Rio Uruguai, aqui embaixo, o Rio Paraguai, aqui em cima, e o Rio Paraná, aqui no meio, que pega grande parte do sudeste. E é assim que a gente vai ver ele. Bacia do Paraná, tipicamente do Planalto, é o que mais gera energia elétrica no nosso país. Por que é o que mais gera energia elétrica no nosso país? Porque é onde a gente mais precisa de energia elétrica. A Amazônia, eu já falei na aula anterior, que é onde que a gente tem o maior potencial. Só que esse potencial ainda não é muito utilizado porque ainda não é muito industrializado lá. E a gente não sabe se a gente quer que seja muito industrializado dentro da região amazônica, não é verdade? Então, maior bacia em potencial hidrelétrico instalado, isso inclui a usina de Itaipu, que foi construída já, ficou pronta, se não me engano, em 1985, que é o ano que eu nasci. Sem espaço para grandes intervenções, tipo, cara, tu pega uma bacia hidrográfica, tu faz uma barragem aqui e outra aqui, o reservatório vem até aqui, o reservatório da outra vem até aqui, a gente praticamente esgotou a capacidade energética da bacia do Paraná e de boa parte dos afluentes que tem ali dentro, tá? Então é bizarro, mas a gente conseguiu isso, né? Grande potencial perdido em relação ao transporte hidroviário em função da construção de usinas sem eclusas, tá? Então o que é eclusa? São os elevadores que conseguem fazer um navio, ultrapassar a barragem sem maiores problemas, como é o caso do Panamá lá, né? Aqui a gente tem a usina de Itaipu, eu já fui algumas vezes para Foz do Iguaçu e umas 2 vezes na usina de Itaipu,
Então, e quem faz esse passeio aqui consegue ter noção do tamanho dessa hidrelétrica. Você passa Brasil afora aí por muitas hidrelétricas e são poucas que no mundo dá para comparar com o tamanho, com a imensidão da usina de Itaipu. Eu recomendo esse passeio, quando você puder passear para aquela região ali, vai lá, assiste direitinho, presta atenção naquele vídeo que tem na entrada da usina, que eles explicam como ela foi construída. É muito interessante, vale a pena mesmo, porque é uma super obra, é uma obra mega aí, com certeza. Tá? Aqui a imensidão dela, então onde que o ônibus estava passando ali antes, do lado de uma turbina, a gente vê que ele é pequenininho do lado dessa turbina, essa turbina é gigante do lado do ônibus, e aqui ela parece pequenininha, não dá para ter noção de quantos quilômetros de extensão tem essa obra toda aí, sem que você vá até lá, certo? E aqui o reservatório, quando ele está muito cheio, ele precisa ter, jogar fora a água, é um ladrão, isso aqui é chamado de vertedouro. Quando a barragem está muito cheia, eles precisam jogar essa água fora. Tem gente que quando olha essa imagem pensa que aqui está sendo gerada energia. Não, está sendo gerada energia dentro da usina, que é isso daqui. Tá? Isso daqui é só o ladrão, quando a água está transbordando da caixa d'água, assim, sabe? Está indo embora. Outro exemplo de hidrelétrica desse porte, é a usina Três Gargantas, que fica lá na China, que ela gera aí 22 gigawatts, enquanto que a usina de Itaipu gera 14 gigawatts de potência máxima. Aqui umas características da usina Três Gargantas. Vamos para a bacia do Tietê-Paraná. Aqui a gente está vendo o Rio Paraná, o Rio Tietê cheio de eclusas, com operação e navegáveis e tal. Então toda essa parte azul escura ela é navegável. Então a gente nota que o Paranaíba é navegável. A gente nota que aqui o Rio Grande é navegável numa parte, pelo menos. E o Rio Tietê, aqui está Grande São Paulo. Uns 100, 200 km depois ele já se torna navegável e vai até a Argentina, tá? Então, e aqui a gente vê a usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu, e várias inúmeras hidrelétricas que a gente tem no Rio Paranapanema. Aqui no Rio Iguaçu a gente também tem barragens e outras que nessa escala acabam nem aparecendo, mas que fazem parte da bacia do Paraná. E tudo que tiver aqui no meio de usina hidrelétrica de pequeno, médio porte, gera energia para essa bacia. E aí por isso que a gente diz que a bacia do Paraná é a que mais gera energia elétrica, que tem centenas de hidrelétricas aí, tá? Centenas, não é dezenas. Bacia do Paraguai é uma bacia praticamente de planície, ela pega ali a região do Pantanal, ela nasce numa beiradinha do Planalto Central brasileiro, mas ela logo já começa a meandrar e fica um rio com pouquíssima declividade. É difícil navegar, é difícil fazer uma série de coisas na bacia do Paraguai, tá? É utilizada para navegação, não tem como gerar energia elétrica no curso principal do Rio Paraguai, mas é um uso bem difícil, tá? Porque o rio é realmente pouco profundo, mas a parte da produção de grãos aí consegue escoar por ali. Aqui a gente tem uma imagem do Pantanal e vamos olhar aqui, o Rio Paraguai nasce lá em Mato Grosso, que é mais alto. Quando chega no Pantanal, isso aqui é tudo quase na planície. Observe que ele vai fazendo muitos meandros, essas curvinhas aqui são chamadas de meandros, certo? Então ele não tem quase declividade nenhuma no seu curso principal. Bacia do Paraguai, observe que o Rio Paraguai, depois que se encontra com o Rio Paraná, mantém o nome Paraná e se encontra com o Rio Uruguai bem na foz, e a gente chama tudo isso de Bacia do Rio da Prata, tá? Ou da Plata, como eles vão falar lá na Argentina. O Rio Uruguai, acho que o Rio Uruguai, aqui tem mais uma imagem do Pantanal, ruim, cara, estiquei, aqui tá bom, aqui tá ruim pra caramba. Então aqui a gente tem o Rio Paraguai, mostrando ele bem rasinho, formando esses pequenas ilhotas no curso dele, quando ele não está com chuvas, Observe aqui a altura do rio, é bem pouco profundo, a pessoa consegue andar com uma canoa aí, e do lado da canoa ficar de pé. Então observe que as embarcações têm que ser com formato um pouco diferente para flutuar aí, sem afundar muito, Então tem que ser bem largo, não pode botar muito peso, senão afunda a embarcação. Aqui o transporte de gado, por esse meio. Bacia do Rio Uruguai, então pega boa parte de Santa Catarina, oeste de Santa Catarina, pega metade praticamente do estado do Rio Grande do Sul, e essa bacia do Uruguai, ela é muito utilizada para fins de drenar plantações, não tem um uso de navegação, muito grande, aqui no curso principal até a gente tem, mas o volume de mercadoria é realmente muito baixo, e os afluentes não têm essa navegação, tem mais geração de energia elétrica daí aqui nos afluentes, tá?
Isso eu sei porque tem a usina de Machadinho aqui em Santa Catarina, ó, na divisa. Machadinho é a cidade do Rio Grande do Sul, né? Mais ou menos aqui a gente tem uma usina hidrelétrica bem grande, né, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que fica, por exemplo, num afluente aí do rio Uruguai. E das bacias costeiras, a gente tem Atlântico Sul, Atlântico Leste, a gente tem inúmeras bacias, ó. Se quiser pode printar, pausar aqui, dar uma lida, né? O que eu vou dizer sobre as bacias costeiras? Elas levam água para grande parte da população brasileira. Quase metade da população brasileira vive dentro das bacias costeiras. Eu só não vou dizer mais da metade porque a cidade de São Paulo, por exemplo, né, e a Grande São Paulo estão dentro da bacia do Paraná já. Mas a maior parte da população do sul do Brasil, né, do Nordeste brasileiro e de grande parte do Sudeste, pegar o Rio de Janeiro todo, está dentro de bacias costeiras, né? E essas bacias são responsáveis por a gente descartar o nosso esgoto, por a gente pegar água para a gente beber, para a gente dar para os animais, para tratar eles em áreas mais costeiras. Aí a criação de animais é feita com água das bacias costeiras, então elas são essenciais para os brasileiros. E os principais problemas que as bacias costeiras vão apresentar são problemas com relação aos dejetos humanos e aos rejeitos industriais que são lançados sem nenhum tipo de tratamento nessas bacias costeiras. Mas elas são muito importantes para o contexto brasileiro. Valeu? Obrigado pela atenção, né? Não esquece de curtir, compartilhar e se puder se inscrever no canal. Obrigado!